Vamos à nossa palavra, palavra do Senhor, culto de estudo e oração, da Igreja Batista Ágape, hoje é 17 de março, nesse mês de março agora, nós estamos estudando, aprendendo um pouco mais do Evangelho de Mateus. Não é só um aprendizado, mas que Deus realmente toque nos nossos corações, e eu acho que Ele com certeza vem tocando, que a gente vai aprendendo mais, não é? O Evangelho de Mateus, que como nós dissemos, ele foi escrito para o povo judeu, mas não necessariamente só para o povo judeu, mas ele tem várias e várias evidências, não é? Porque Deus ele tem realmente o cuidado de alcançar, vamos falar assim, a todas as etnias, É o grego, o romano, o gentio, o próprio povo dele, não é? Nós começamos a semana passada falando de um dos aspectos mais importantes, mais relevantes e de maior importância para o povo judeu, que é a valorização da genealogia, tá certo? Não é? Da onde Jesus Cristo veio. Quem é o Messias? Tá certo? Então nós lemos Mateus, falamos dessa forma, não é? E hoje nós vamos entender, e eu selecionei os 3 primeiros capítulos de Mateus e extraí nos 3 primeiros capítulos de Mateus todas as profecias, Todas as profecias que apontam Jesus Cristo. Então, eu convido você, igreja, a Isaías 7,14. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós tivemos oportunidade de estudar alguns capítulos de Isaías. Eu convido você, igreja, a Isaías 7. Isaías que é considerado o evangelho do Antigo Testamento, porque é o profeta que mais aponta para Jesus Cristo, que tem mais profecias, Então eu convido para que a gente leia Isaías 7,14, que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Amém? Então isso foi escrito há 700, 800 anos antes de Jesus Cristo nascer, não é? Então, isso é uma profecia. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará o quê? Emanuel. A gente pode constatar isso, e eu convido a igreja agora, antes de nós orarmos, a Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus no primeiro capítulo, a partir do verso 18. A palavra do Senhor diz, Mateus 1, a partir do verso 18, é a constatação realmente do que o profeta Isaías havia dito. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta.
Abre aspas, porque quem escreveu isso foi Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui na sua presença, aprendendo mais de ti, Pai. Muito obrigado, que a sua igreja, Pai, seja como será abençoada pelo Espírito Santo, que não haja nenhum tipo, Pai, de interferência, que as nossas mentes estejam cativas a aprender mais e a notar, a ver, a sentir o seu amor por todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você percebe, igreja, que logo após, quando termina a genealogia da origem de Jesus Cristo, o Mateus já começa a falar o quê? Do nascimento do Messias, não é? Existem alguns pontos importantes aqui, relevantes, que é, primeiro, antes de se unirem, Maria era virgem, não é? E achava-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. É evidente que o José foi acalmado por quem? Pelo anjo, né? Porque quando a mulher, né? Isso é a cultura judaica, quando eles ficavam noivos, não é? Eles já estavam casados, não é? Espiritualmente, só estava faltando depois o quê? A consumação, né? Morar junto, enfim. Mas a união espiritual, ela já havia acontecido, não é? Então José, ele ficou preocupado quando ele recebeu essa notícia, não é? Porque não era ele, tá certo? Não foi ele. Mas Maria era virgem, então o próprio anjo, o anjo do Senhor, e alguns teólogos dizem até que foi o próprio Jesus Cristo, impressionante isso, né? Que o filho dele, né? Quer dizer, uma coisa maravilhosa, né? A gente não pode constatar isso, mas existem algumas passagens realmente, mesmo do Antigo Testamento, né? Que aparece, né? O anjo do Senhor, o filho do homem, né? Tá certo? O exemplo é lá na fornalha, né? Cedraque, né? Abidnego, enfim. Então, o filho do homem estava lá, Jesus Cristo. Bom, então isso é um ponto importante. E nesse aspecto a gente já sabe disso, que é onde Jesus Cristo ele é considerado 100% Deus, por ter sido concebido pelo Espírito Santo, e 100% homem por ter nascido da Virgem Maria. Outro ponto relevante aqui é que a Bíblia nos ensina que José, filho de Davi, né? José, filho de Davi. De novo, a preocupação de Mateus, tá certo? De apresentar José, tá certo? A genealogia de Davi, né? Outro ponto extremamente importante, igreja, né? E eu peguei esses 3 pontos como mais importantes, que são mais importantes. Outro ponto extremamente importante: quem escreveu foi Levi, quem escreveu foi Mateus. Então, se o judeu ele tivesse alguma dúvida da idoneidade, não é? O próprio Espírito Santo fez com que ele escrevesse, né, que o povo judeu se lembrasse que a profecia de Isaías, ela foi o quê? Concretizada. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Amém? Então é por isso e é dessa forma, amada igreja, que nós hoje, nós vamos, nessa sequência agora, eu vou fazer sempre o ponto e o contraponto, ou seja, eu vou levantar, eu vou ler para vocês a profecia que está no livro de Mateus e onde ela está no Antigo Testamento e em que profeta. Tá certo? Eu já separei aqui, inclusive, amados, todos os versos, não é? Porque, né? E vai ficar gravado depois, como está gravado,
as passagens, né? Se você depois tiver, e tomara que tenha, né, depois o interesse para se aprofundar, as passagens estarão aí, amém? Né? Então, assim, eu vou pedir para que você não precise abrir a Bíblia, né? Porque tem algumas passagens aqui, porque senão ia demorar um pouco, tá certo? Né? Então, como vai estar gravado, né, depois você realmente, não é bom, não é? Por exemplo, a primeira passagem que eu quero apresentar para vocês é de Mateus 2, de 4 a 6, que diz o seguinte, a minha linguagem é a Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terá de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque se você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Então, o que está dizendo aqui? Que profeta escreveu essa profecia? Miqueias, não é? E isso vem constatar aquilo que a gente fala muito em escola bíblica, não é? Que todo o Antigo Testamento, todo ele está direcionado para quem? Para Jesus Cristo. Todos os profetas, todos, sem exceção, falam de Jesus Cristo. Então, o que diz Miqueias 5:2? E você, Belém, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa maravilhosa! Como é que você ia entender isso de Miqueias? Desde os dias da eternidade? Porque Deus, Ele é sempre Deus, Ele é o Deus da eternidade, né? Então, quando a gente lê isso, é absolutamente claro e cristalino, né? E principalmente o cuidado de Deus, que Deus tem de se revelar para o seu povo. Miqueias, né? E amados, nós sabemos que o judeu, ele sabe de cor e salteado a Bíblia do Antigo Testamento. Ele sabe. Ele sabe da profecia de Miqueias, não é? Então, o que Levi, o que Mateus, o que o Evangelho de Mateus está se preocupando, pelo menos nesse início, é de fazer isso. Não é? Fazer com que o povo realmente se converta e reconheça Jesus Cristo como Messias. Na sequência nós temos Mateus 2, de 14 a 15, que diz: levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso não está mais no profeta Miqueias, agora está em Oséias 11:1, que diz: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei quem? O meu filho. Isso se deu, né, que José e Maria e Jesus Cristo, o menino, eles foram para o Egito, por quê? Não é? Porque Herodes ordenou a matança, né, das crianças de 2 anos para baixo, em Jerusalém, na vizinhança, nas cidades vizinhas, não é? Porque ele ficou sabendo que o Messias, né, havia nascido, tá certo? Então, amados, eu até acredito, né, que o judeu, nós mesmos, se lêssemos que do Egito chamei o meu filho, a gente não entenderia, até a constatação de Mateus, né? Eu chamei. Então percebe, esse link é importante, nós entendermos o velho, o novo que vem do velho, né? Amém? Outro, Mateus 2,18, Mateus 2,18, Evangelho de Mateus: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento,
Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existiam. Agora não é nem Miqueias e nem Oséias, é Jeremias, o profeta chorão. O profeta chorão que aponta o quê? Desgraça, morte, choro, pranto. Assim diz o Senhor em Jeremias 31:15. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Impressionante, não é? É como se o Espírito Santo tivesse soprado a Mateus. Amados, Mateus não copiou. A Bíblia ela foi inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo no coração e da mente de Mateus. Amém? Isso é importante nós entendermos. Isso aqui, Mateus, o Levi, Mateus, ele deixa pesquisar lá no Antigo. Claro que não. A Bíblia toda ela é inspirada, ela é soprada pelo Espírito Santo. Não é? Agora, é evidente que na época de Jeremias, quem é Raquel? Não sei. Mas haverá muito pranto em Israel. Não é? Isso nós falamos na semana passada, né? O desespero que deve ter sido dos pais, vendo os filhos pequenos de até 2 anos sendo arrancados e mortos. Não é? Ramá, que fica a 3 quilômetros de Belém, muito próximo. Não é? Porque o que Herodes, não é, mandou foi que era Jerusalém na vizinhança, nas cidades próximas. Não é? Amém, igreja? Mateus 2:23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado o quê? Um Nazareno. Né? Isso está no Isaías 11:1. Do tronco de Jessé. De novo, quem é Jessé? Quem é Jessé? Pai de Davi. Do tronco. Tá certo ou não? O ramo, né? Lembra da figueira? Tá certo? Da oliveira, né? Jesus já apontando também para isso. Deus, né? Já apontando. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Se Isaías está falando de tronco, ele fala também de renovo. O que é renovo? Renovo, o rebento produz frutos novos, é um renovo. Vocês estão entendendo? Né? Então, a linguagem utilizada por Deus através do Evangelho de Mateus, ela é absolutamente familiar a costumes judaicos, não é? Quer dizer, além da profecia, ela fala a língua dos judeus. Outra, Mateus 3:2, ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Sabe quem disse isso, igreja? Daniel, outro profeta. Daniel 2:44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Mateus, Levi fala do reino, está próximo o reino dos céus. Olha que Daniel está falando, amados. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Que reino? O reino dos céus, não é? Que jamais será destruído. Glória a Deus, jamais. O que Deus cria, ninguém destrói, jamais será destruído. E que não passará a outro povo. A outro povo que não seja o quê? O povo de Deus. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos. Porque quando nós formos arrebatados e quando Jesus Cristo voltar e nós estivermos no reino do céu, não é? O que haverá? Nenhum outro reino haverá. Só haverá o reino de Deus.
mas ele mesmo subsistirá para sempre, ele existirá para todo sempre. Amém, igreja? Muito bem. Temos mais duas profecias. Mateus 3,3, que coisa maravilhosa, Mateus 3,3. Pois é a João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Já falou o profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho do Senhor, no ermo façam o quê? Uma estrada reta para o quê? Para o nosso Deus. Não é? Está falando do que, igreja? Arrependimento. Pregamos isso domingo, dos pilares do Evangelho. Quais são os pilares do Evangelho? Arrependimento e fé. Não há fé sem arrependimento. Então, na verdade, Isaías, o profeta evangelístico do Evangelho, ele já está preparando o que? O povo, 800 anos antes de Cristo nascer. Né? Que viria uma voz que ia clamar no deserto, apresentando quem? A Jesus Cristo. Última, Mateus 3,17. Outra passagem maravilhosa. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado em que me agrado. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não só para os judeus, não só para os gregos, não só para os romanos, mas para aqueles que são considerados um povo que não acredita em Deus. Amém, igreja? É maravilhoso. E é evidente que quando você se aprofunda no Evangelho de Mateus, eu convido você, por favor, a ler o Evangelho de Mateus. Existem outras e outras profecias. Mas para que a gente tenha uma noção, em apenas 3 capítulos de Mateus, 3, foram 5 profetas distintos e diferentes, apresentando 8 profecias cumpridas. Né? Então isso mostra, igreja, o cuidado, o zelo, o amor, a estratégia de Deus para alcançar a quem? A todos. Porque todo joelho se dobrará. E quando todo joelho se dobrar, né, será inquestionável. Não haverá argumento para ninguém para dizer o quê? Deus não existiu. Deus não quis falar comigo. Tá certo ou não? Então Deus, ele vai até as últimas consequências. É por isso, não é, que nosso Deus, não é, ele é de uma inteligência, de uma sabedoria, tá certo ou não? Inigualáveis, não é? Porque ele utiliza todos os recursos, né, da Bíblia, tá certo? Para alcançar o quê? Todos os povos. Para encerrarmos, eu convido você, agora sim, por favor, se você pode, Isaías 9. Nós vamos abrir agora Isaías no capítulo 9. Antes de orarmos. Depois do término, eu estarei orando, e aí depois a igreja, por favor, esteja orando. Amados, você já conhece. Capítulo 9 de Isaías, verso 6. Porque o menino nos nasceu, não é? Observe, não nascerá, nasceu. Um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso,
conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio que o Senhor nos dá nessa noite, Pai, de nos aprofundarmos mais. Nos aprofundarmos na sua palavra, Pai. A sua palavra, ela é perfeita. Ela aponta a seu Filho. Ela aponta a um Deus todo poderoso, misericordioso, conselheiro, príncipe da paz. Em nome de Jesus Cristo, em nome de seu Filho, Pai, que essa palavra ministrada, em espírito e em verdade, ela fosse ministrada no coração da nossa igreja, de todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, Pai. Tudo para honrar e glorificar o seu nome. É um privilégio saber, Pai, a sua história, a história do seu Filho, do Espírito Santo, uma história de santidade, uma história de amor, uma história de cuidado, Pai. O Senhor é um Deus que não se impõe, o Senhor apenas mostra o caminho, porque o Senhor desafiou o caminho, a verdade e a vida, seu Filho, para que Ele estivesse entre nós, e mediante o sangue na cruz, Pai, o seu corpo, nos desse a oportunidade, Pai, de um gesto de arrependimento e fé, crendo, recebêssemos o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, recebêssemos a vida eterna, recebêssemos o privilégio que foi dito aqui hoje de fazer parte do único reino que subsistirá, único, o reino dos céus, Pai. Muito obrigado. É um privilégio, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e é um pedido que eu faço, que o Senhor renove a sua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Para que todos nós, toda a sua família, Pai, não se perca. Continue, Pai, o adorando, o glorificando e o reconhecendo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém.